Não acontece sempre, felizmente, mas de vez em quando acontece. Eu faço tanto barulho que o Senhor, quando eu tento falar com ele, ele diz: então fica quieto um pouco. É por isso que eu estava quieto aqui, esperando que vocês também ficassem quietos, calmos, porque nós ouvimos melhor o que o Senhor tem para dizer para nós quando nós cessamos com os barulhos no nosso coração. Amém? Amém? Amém. Nosso encontro de ceia do ano passado, o último, lá na chácara, falei com os meus amados irmãos o que Deus tinha colocado no meu coração para dizer-lhes sobre o governo de Deus, o reino de Deus, o evangelho do reino. E ao final falei que duas coisas eram as mais importantes para que nós pudéssemos saber exatamente o que Ele quer da gente, para que então a gente, sabendo o que Ele quer, possa viver debaixo do governo dele. E essas duas coisas eram a oração e a palavra. E há 15 dias atrás, o Senhor me deu uma palavra para dizer aos irmãos, e eu a disse, sobre a oração. E hoje quero falar-lhes sobre o outro item, sobre a palavra, mas não tão diretamente sobre a palavra para dizer que a palavra de Deus é a nossa vida. Os irmãos sabem disso. Amém? Os irmãos sabem disso. Mas para dizer uma coisa que se relaciona com a palavra de Deus e que é a nossa parte, eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do Antigo Testamento de Deuteronômio. Capítulo 30. O livro de Deuteronômio, nessa altura aí, está apresentando as últimas falas de Moisés ao seu povo. No capítulo 27 temos o terceiro discurso. No capítulo 29 temos o quarto discurso. E aí no capítulo 30 eu quero ler uma palavra final de Moisés, que Moisés disse ao povo, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, antes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele,
pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Até aí a metade do versículo 20. No Evangelho de João, capítulo 15, leio os dois versículos, versículo 13 e o 14. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês todos estão com a Bíblia aberta aí no Evangelho de João? Sim? Então leiam comigo o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. No canto tão lindo que estávamos cantando juntos, que falava do que é importante para a nossa vida, nós cantamos assim, que este é o meu pão. Tua vontade, como é que termina? Feita em mim. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Há coisas que Israel não gostava de ouvir. E se havia uma coisa que Israel não gostava de ouvir dos seus profetas, é que eles obedecessem a palavra de Deus. Só tem um jeito de nós vivermos sob o governo de Deus. Não há dois jeitos. Nem dá para dar jeito de encontrar outro jeito. E esse jeito é viver em obediência. Pode dizer para quem está ao seu lado, porque assim você se reforça dizendo para ele e para você mesmo também. Pode dizer. Só há uma resposta para fazer a vontade de Deus, é em obediência. Aí no Deuteronômio, onde lemos, no capítulo 30, o versículo 15, nós encontramos a expressão vê. Moisés está falando em nome do Senhor. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Depois das condições, como é que deve ser a nossa vida, o nosso coração? As palavras muito fortes. Mas realmente, no original, está uma palavrinha que essa tradução não traz. Em vez de dizer vê, diz eis que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quando estávamos aqui estudando o Apocalipse com um grupo de irmãos, nós vimos que essa palavra tem uma força muito grande na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, e também essa palavra tem muita força na tradução para o grego do hebraico do Antigo Testamento. Essa palavrinha no original é idu. E ela quer dizer assim, dizer isso, idu, não é? Assim, eis parece que está só apresentando alguma coisa. Sim. Põe bem a tua atenção nisto, que aí vai.
Toda essa frase quer dizer idu. Põe atenção. É muito interessante que, se os irmãos examinarem os textos para trás do capítulo 30, vão encontrar constantemente Deus querendo que seja observada com atenção a sua palavra. Se observares atentamente, em vários lugares está essa palavra. No capítulo 28, por exemplo, os irmãos leem assim, primeiro versículo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, falando para Israel, sobre todas as nações da terra. Vai mais longe: bendito serás tu. Agora para uma pessoa, né? Na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Cada um de nós pode transportar para a sua experiência pessoal o que é que esses bens representam. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E vai por aí. Eu disse que Israel não gostava de ouvir sobre esse assunto. E essa palavra era repetida por todos os profetas. Idu. E meus irmãos, gostam de ouvir falar sobre obediência? Eu estou perguntando, qual é a resposta dos meus irmãos? Eu vou confessar uma coisa, eu não gosto muito de ouvir falar sobre obediência. Hoje estou pregando para mim também. Quem está aqui em cima falando a palavra de Deus, a primeira pessoa que tem que dar resposta positiva à palavra de Deus é quem está aqui pregando. Nós temos algumas coisas que acontecem conosco sobre esse assunto da obediência. Às vezes, eu tenho ouvido, ao longo desses muitos anos de serviço no reino, eu tenho ouvido muitos irmãos dizerem que as circunstâncias o obrigaram a se desviar da palavra de Deus. As circunstâncias. Isso é uma coisa antiga. Moisés estava no Monte Sinai recebendo a palavra de Deus para o povo. Ele não era qualquer um. O povo sabia o que Deus tinha feito através das mãos, da palavra, mas especialmente da obediência de Moisés a Deus, o que Deus tinha feito para o bem daquele povo. Moisés e Josué se demoraram um pouco lá no monte. De repente, lá no monte, Moisés ouviu um barulhão
lá no arraial, lá embaixo. Eu não me lembro se foi o Josué ou o Moisés que sugeriu, mas um dos dois sugeriu que era rumor de guerra. Depois o outro disse, não, isso aí não é rumor de guerra, não. Na ausência de Moisés, o povo disse, onde é que foi? Para onde foi esse Moisés? Já não era mais. Onde está o nosso Moisés? Aquele que nos tem conduzido até aqui, que nos libertou do Egito, que nos tirou de lá, pela mão poderosa de Deus. Não. Onde está esse Moisés que não desce de lá? E houve uma pressão muito forte sobre Arão, que era o sumo sacerdote. E os irmãos sabem muito bem que essa pressão resultou numa coisa terrível. O Arão teve exposta toda a sua fraqueza, toda a sua fragilidade. Falou assim, vocês me tragam o ouro que vocês têm em abundância, que vocês tiraram dos egípcios, muito ouro. E fez um bezerro, como ídolo para adoração, e aquele povo começou a entrar numa orgia sem limites. O povo de Deus em orgia. Realizaram sob o cuidado do bezerro um bacanal. E quando Moisés chegou lá embaixo, tão desapontado, atirou as tábuas da lei ao chão e quebrou-as. Não adianta trazer a lei de Deus para esse povo. E foi pedir contas ao Arão, seu irmão. E a resposta de Arão foi assim: esse povo é inclinado, o coração desse povo é inclinado para isso. Eu joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Só que ele era ourives. E ele fundiu, ele botou a culpa no fogo. Eu quero dizer especialmente uma palavra aos meus queridos jovens. Vocês estão vivendo num mundo perigoso. Pessoalmente tenho orado muito por vocês, meus queridos jovens. Hoje as pessoas encontram desculpas para tudo que é errado. Ouçam a voz do Senhor, meus amados, e façam a vontade dEle. E aí, toda vez que vocês cantarem, esse é o meu pão, tua vontade feita em mim, vocês cantarão não com a boca apenas, vocês cantarão com o coração, cheio de gratidão ao Senhor, cheio de amor pelo Senhor, porque vocês sabem que a vontade dEle é perfeita. Nosso problema é que a nossa vontade é determinada a se realizar de qualquer jeito.
Anteontem eu estava na minha meditação pessoal e comecei a ler alguns textos da palavra e comecei a pensar assim: quantas das minhas decisões de ontem, porque eu estava meditando cedo, quantas das minhas decisões eu as ouvi do Senhor? E quantas foram minhas as decisões tomadas? Olha, eu fiquei com uma vergonha, porque eu estava no meu momento de oração, estava cultivando a gostosa presença daquele que morreu por mim, aquele que eu sei que me ama, e eu precisava confessar que algumas decisões eu tomei sem perguntar nada para ele. Eu quero dizer que é muito bom quando a gente começa a viver em comunhão com o Senhor, de modo que automaticamente, mesmo que você em oração não tenha perguntado uma coisa para o Senhor, você já sabe o que é certo. O problema é quando você impõe o seu querer por cima da clara determinação da palavra de Deus. Que tal quando a gente começa a ler assim as palavras de Jesus? Se alguém te bate numa face, oferece também a outra. Mas quem é que está falando isso? Quem é? Senhor, eu tenho medo de ficar vendo a mim mesmo como covarde. O que eu faço com quem me ofende? Eu tenho um depósito de perdão no meu coração, que é gerado no incomparável perdão de Deus por mim quando me salvou. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, disse Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. É fácil perdoar? Estamos prontos para obedecer? Vós sois, o que foi que nós lemos hoje no Evangelho de João? Vós sois, meus amigos, o quê? Se fazeis o que eu vos mando. Foi ele que falou essas palavras. O mesmo. Não é difícil a gente cantar assim o nosso amor por Jesus aqui na congregação. Não é? Não sei para vocês. Para mim não é difícil. Só que toda vez que eu estou cantando, Deus está falando comigo. Você, hein? Oh, meus amados, ser discípulo
de Jesus não é brincadeira, é coisa séria. E o Senhor me mandou dizer para os irmãos que se os irmãos não obedecerem a sua palavra, não são amigos dele. Jesus tem uma atitude interessante para com os discípulos. Ele disse assim para os 12: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque eu tenho entregue a vocês tudo o que eu recebi do meu Pai. Daí os amigos dele têm que receber o que ele recebeu do Pai, para poder fazer conforme a vontade do Pai. Aí os amigos de Jesus cantam com alegria: este é o meu pão, a tua vontade feita em mim. Às vezes, na desobediência entra não só as circunstâncias, mas as nossas vantagens pessoais. Eu fiz assim porque eu estou sob ordens e eu tenho que cumprir as ordens que me dão. É contra a palavra de Deus, mas eu tenho que cumprir. Por quê? Porque vou perder o prestígio junto a quem está sobre mim? Porque vou perder vantagens? Porque meu patrão não vai gostar que eu faça assim? Amados, ser um discípulo não é uma questão de teorias, é uma questão de vida, amados. Não é uma questão de sentimentos. Às vezes nós temos sentimentos doces, como se colocássemos mel por cima de uma coisa muito amarga e nos iludíssemos lambendo mel. O Evangelho não é uma questão de sentimentos. O Evangelho é uma questão de determinação da vontade para fazer aquilo que Deus quer. Eu já usei não sei quantas vezes e vou usar de novo. Vocês olhem aí para o chão, estão vendo esses quadradinhos aí no mosaico? O nosso pensamento é mais ou menos como a área de um desses mosaicos. Esse é o nosso pensamento. O nosso sentimento é um pouco maior. A gente é capaz mais de sentir do que de pensar. E eu vou comparar o nosso sentimento mais ou menos ao quadrado, ou esse pretenso quadrado aqui em cima. Esse é o nosso sentimento. Nós somos muito mais capazes de sentir do que de pensar. Nossos poetas brasileiros já diziam: nosso coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós sentimos, expressamos muito mais em sentimento do que em pensamento. Às vezes até expressamos algumas tolices dos nossos sentimentos, passando por cima dos nossos pensamentos. Agora, a nossa vontade, eu a representaria aqui
pelo quadrado de todo esse salão. E se fosse possível até exagerar um pouco para mostrar o tamanho da nossa vontade, do tamanho do quarteirão no qual nós estamos inseridos. Você nunca para de querer, sempre quer, sempre quer. E o problema do discípulo é: o que você quer é o que Deus quer? Alguém disse que a vontade é tão forte, mas tão forte, que uma pessoa moribunda, nós vamos perguntar para ele qual é a sua última vontade. Às vezes o coitado ou a coitada não consegue falar, mas nós estamos querendo saber qual é a última vontade. Olha que Jesus nunca se dirigiu às pessoas para adoçar a palavra dele com uma coisa sentimental. Nunca. Jesus nunca fez isso. Nunca. Nenhuma vez. O que Jesus fez foi dizer assim: se alguém quiser vir após mim, comece fazendo uma coisa, negue-se a si mesmo. Opa, não é fácil te seguir, Jesus. Mas eu não disse que chamava você para uma vida fácil. Eu nunca falei isso. Mas se você quiser vir após mim, se você decidir isso, se você quiser, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, esse saberá que a minha doutrina é verdadeira. Se alguém quiser, não é se alguém sentir. Eu tenho ouvido muitas vezes uma expressão assim de irmãos queridos, e eu não nego essa expressão porque ela tem um tanto de verdade. Mas eu senti de Deus. Eu garanto que alguns de vocês já usaram isso, eu senti de Deus, né? É melhor que você diga que você ouviu dele, que Deus lhe deu conhecimento de alguma coisa, e não diga que você sentiu, porque o sentimento é uma coisa que vem e vai embora. Sente uma coisa aqui, mas ali fora sente diferente. As influências são outras. Você vai para casa e pega o computador. Ah, mas isso aqui está uma moda terrível. E eu entrei nela. É computador. Agora me deram aí, a culpa é do Irlã. Quem me passou um aparelhinho assim, um celular diferente. O meu computador está com ciúme agora, porque o celular tem tudo que o computador tem. Só que eu não consigo acertar nada. E até já estou resolvendo assim, não vou querer acertar muito mesmo para que ele não marque a minha vida, porque o que tem que marcar a minha vida é a palavra de Deus e nada mais. Às vezes queremos saber tudo o que está acontecendo no mundo. E temos um mundo interior que Deus quer preencher com a sua vontade. E nós somos tão lentos para nos debruçar sobre a sua palavra, para aprender o que Ele tem de vida para nós. Tomei nota aqui numa folhinha que eu trouxe comigo, de uma história interessante do Antigo Testamento, de um general. E alguns aqui conhecem bem essa história, outros talvez
Quem sabe alguns podem ouvir pela primeira vez, mas esse general era um homem destacado no exército, que não era o de Israel, era o exército pagão, ele era da Síria. E o nome dele é Naamã. Um homem de prestígio, muito íntimo do rei, mas ele estava com um problema sério de saúde, ele era leproso. Acontece que havia uma meninazinha que numa das arremetidas do exército sírio sobre Israel, ela foi levada como escrava, uma meninazinha. E a meninazinha ficou cheia de amor pelo seu amo do momento lá. E ela disse, olha, mas lá na minha terra tem um homem que pode livrar você dessa lepra. Por que o senhor não vai lá? E o general resolveu ouvir. A meninazinha arrumou lá uma turma do seu exército para ir com ele e foi a Israel. Foi procurar o rei de Israel. O rei disse, ai, ele está querendo arrumar um pretexto para entrar em guerra comigo, como se eu fosse Deus. Quer que ele venha aqui para eu curá-lo da lepra? Não? Aí, o profeta Eliseu ficou sabendo e disse para o rei de Israel assim, manda que ele vá falar comigo, para ele saber que há profeta aqui em Israel. Aí o Naamã foi lá. Mas quando chegou lá, ele disse assim, mas como ele não veio me esperar aqui com uma recepção solene? Afinal, eu sou o general do exército sírio. E Naamã deu uma palavra para ele. Olha, você quer ficar limpo? Você vai lá no Rio Jordão e você entra 7 vezes no Rio Jordão. Mergulha lá 7 vezes e você vai ficar curado. O general disse, não, mas como? Não tenho lá os rios Abaná e Farfar na minha terra. Para eu ir me banhar, vou ter que vir aqui, me banhar no Jordão? Não vou fazer isso, não. É orgulho nacional, porque Abana e Farfar são 2 filetes d'água comparado com o Jordão. Mas sempre há uma razão invocada pelos desobedientes. Sempre. Que lhes parece uma coisa certa. Quem desobedece, obedece a alguma outra coisa. Quem desobedece a Deus, obedece a alguma outra coisa. Obedece a sua cabeça, obedece a opinião dos outros, obedece às circunstâncias, obedece o desejo de tirar vantagem. Aí um oficial do exército de Naamã disse assim, olha, se ele te pedisse uma coisa mais difícil para você ficar limpo, mas que é isso? Vai lá no Rio Jordão e obedece. E o Naamã deu um ataque nele de humildade e resolveu ir. Olha só, meus amados. Eu disse de humildade. Por detrás da obediência está sempre um coração humilde. Não esqueça. A palavra de Deus lá no Salmo 51 há um coração quebrantado e contrito,
tu não desprezarás, ó Deus. Nunca despreza. Deus nunca diz não para o coração quebrantado e contrito. Você nem sabe a graça que lhe é concedida como pessoa humana de poder confiar e ter um coração manso, contrito, quebrado, na presença do Senhor. A pele do Naamã ficou como de uma criancinha. Podia ele dizer não a Deus como em Israel. Todo o segredo do reino de Deus se esconde na obediência de um coração quebrantado e contrito. O Saul, o primeiro rei de Israel, fez exatamente o contrário. O profeta lhe deu uma ordem que ao fazer guerra contra o inimigo, os amalequitas, ele não podia ficar escolhendo nada, era para destruir completamente. E ele resolveu que ele ia poupar uns animais bonitos que estavam lá. E quando o profeta veio lhe pedir satisfação a respeito do que ele havia feito, ele disse, eu poupei para os sacrifícios. Há uma palavra de Deus para os meus irmãos. Eu ouvi de um querido irmão dizer, mas se eu fiz isso como um sacrifício de louvor. Eu quero dizer para os amados que a palavra de Deus é esta. Obedecer é melhor do que sacrificar. E conformar a vontade, o seu coração, com a vontade de Deus, é melhor do que a gordura dos carneiros, quando sobem com o seu perfume no sacrifício para Deus. Como é que os meus irmãos se sentem? Meus irmãos gostam de ouvir sobre obediência? Tem um irmão aqui na frente dizendo amém. Meus irmãos não gostam de ouvir sobre obediência? Bem pertinho do momento de tomar a cruz a nosso favor, 2 apóstolos de Jesus chegaram perto dele e disseram, muito obrigado, meu irmão. Senhor, aí estão os gregos. Querem te ver. Sabe o que Jesus disse quando viu isso dos apóstolos? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. O que os irmãos acham que os apóstolos pensaram? Não é, Ion? Agora, o Evangelho vai para o mundo grego e os gentios vão ouvir a palavra dele e vão se converter. E agora ele vai ser glorificado.
Eu posso dizer para os irmãos, com base no que Jesus falou, que não foi nada disso que Jesus pensou ou disse. Os gregos estão chegando. Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. É que Jesus não parou aí. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei qual é a vontade do meu Pai. Eu sou o grão de trigo que precisa morrer para dar muito fruto. Para isto eu vim. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós estamos aqui, queridos, porque Ele obedeceu até o fim. Sofrendo como um homem. Às vezes nós parece que vestimos Jesus de divindade de uma tal maneira que esquecemos que Ele se esvaziou, o Verbo se esvaziou do conteúdo da divindade para ser como um de nós e que foi tentado em tudo como nós. A tentação de Jesus não é uma fantasia para ser nosso exemplo, como ensinam os espíritas. A tentação de Jesus é uma coisa real. E chegou uma hora, a única hora em que Jesus mostrou fragilidade como pessoa humana foi no jardim do Getsemane, quando ele disse para os discípulos: vocês orem aqui comigo. Vocês são os que têm me acompanhado nas minhas tentações. Vocês fiquem aqui e orem comigo. Os discípulos foram dormir. E ele veio acordá-los 3 vezes. E disse: vocês não podem comigo vigiar. Nenhuma hora não podem vigiar comigo. Nenhuma hora. Todo o Evangelho de João, em todo o Evangelho de João, nós lemos constantemente assim: ainda não é chegada a minha hora. Até que, ouvindo o barulho dos passos dos soldados que vinham entrando no jardim, sob a orientação de Judas Iscariotes para prender a Jesus, ele disse: é chegada a minha hora. A hora dele. Chegou a hora de trevas. Ele tinha dito para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu quero salvar a Marilene. Eu quero salvar a dona Wanda. Eu quero salvar o Eduardo. Eu quero salvar a Doris. Se fosse possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Na obediência ao Senhor sempre vai haver esse conflito que vem ao nosso coração. Deus quer isso. E eu não, eu quero outra coisa. Um dia, que isso foi muito forte na minha vida.
Desde menino muito pequeno, o meu pai falava sobre uma coisa que ele tinha vontade que eu fosse na vida. Mas eu tinha outra vontade. Eu queria ser médico. Mas acontece que eu fui a uma reunião de oração. É um pastorzinho que ia à nossa casa visitar. Eu contei isso já para uma outra reunião nossa. Quem já ouviu, me suporte. E esse pastor, um velhinho quase sem voz, que tinha sido um pregador vibrante, segundo a minha mãe e meu pai, que foram da igreja onde ele era pastor. Ele sempre, quando ia à nossa casa, orava e terminava dizendo: Pai, eu te peço que chames o Moisés para ser um pregador do Evangelho. Aí eu dizia para a mamãe: mamãe, esse velhinho não tem jeito mesmo. Eu já falei com ele que eu vou ser médico. Eu não quero saber de ser pastor. Esse negócio, eu não consigo nem orar em público, quanto mais ir lá na frente falar. Isso não vai acontecer. Aí eu vou numa reunião muito simples, umas 15 pessoas, uma reunião de oração. A reunião de oração é assim, na igreja. 1.600 discípulos, 8 homens para orar quinta-feira de manhã. Alguma coisa não está bem, não é? Reunião das mulheres, 17. Ai, tem mais do que a dos homens, como sempre. Mas 17? Naquela noite, o Senhor me levou para aquela reunião de oração na marra. Eu estava lá sentado. E o seu Nepomuceno, mal sabendo ler a palavra, trouxe o texto da noite. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Eu já disse, eu não orava em público. E aí ele disse, agora vamos ficar ajoelhados. E vamos orar ajoelhados. E ajoelhamos. Eu disse, bem, agora eu vou orar assim, aqui quietinho, no meu canto aqui, quando os outros oram, eu digo amém. E fiquei esperando. Aí a pessoa que estava do lado do senhor Nepomuceno orou, depois o outro, 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 e não ficou nenhum sem orar. Era um grupo que orava mesmo. O grupo se chamava Vigia e Ora. Era um grupo que vigiava e orava. Aí eu estava começando o meu relacionamento com a Lígia. Aí a Lígia estava ao meu lado e ela orou. Aí eu orei por orgulho. Os irmãos já ouviram falar isso? Orar por orgulho? Eu estou confessando. Vocês estão rindo da minha confissão? Orei assim. Senhor, envia obreiros para a tua seara, porque a seara é grande, os obreiros são poucos. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu terminei a oração, vem aqui, Ion, tu está tão atento. Vem aqui. Põe a mão no meu ombro. Muito mais real do que a mão do Ion foi a mão de Jesus. E ele me disse, então levanta daí
e afirma para os outros que você vai ser um pregador do Evangelho. Aleluia. Coisa difícil. É quando Jesus fala com você e você sabe que foi Ele e você não tem como escapar. Mas Ele está falando. Vós sois meus amigos, se fazeis a minha vontade. Os dois recursos tão simples, oração e a palavra. Mas depende do teu coração. Depende do teu coração. Não luta contra Deus. Não pensa nas vantagens ou desvantagens. Não escapa com desculpas das circunstâncias ao seu redor. A opinião do pai, da mãe, da avó, da tia, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, não dá desculpa. Meu irmão, te digo com muito amor, que bênção obedecer. Foi muito difícil, muito difícil. Primeira vez que eu fiquei na frente de um grupo para falar, eu peguei um livro de um velho pastor sobre as bem-aventuranças e anotei numa folha assim para falar, porque me convidaram na hora, e foi o meu pastor que me entregou uma congregação aqui de Porto Alegre, não longe daqui, aqui na Domingos Crescêncio, bem perto daqui, para eu ir falar uma quinta-feira de noite. Aí eu peguei aquele papel e fui, tremendo, como até hoje. Eu tremo ainda, muito. Aqui é uma coisa séria. Você tem que dizer o que Deus disse, não o que você quer. Mas eu peguei aquela folhinha e em 5 minutos terminou tudo que estava lá na folha. Aí eu disse para os amados assim: olha, queridos, terminou o que eu tinha anotado aqui e eu estou com vergonha. Mas eu quero dizer que Jesus me chamou para pregar o Evangelho e eu estou aqui porque Ele me chamou. E eu vou continuar assim. Gostando ou não gostando, sofrendo ou não sofrendo, eu vou capengando. Eu acho que eu estou capengando até hoje. Mas eu vou pregar o Evangelho. Aí uma moça que estava presente disse assim: Moisés, eu tinha nessa ocasião 19 anos. Moisés, eu quero dizer uma coisa, eu hoje vim aqui para dizer que eu não ia dirigir a reunião de jovens no próximo domingo, mas depois dessa eu também quero obedecer e eu vou dirigir a reunião. Disse, aleluia, a primeira vez que eu falo tem um fruto. Tão bom você obedecer ao Senhor. É você olhar para a congregação e olhar para um amado como aquele ali, um dos nossos amados presbíteros, dizer, ganhei o Rogério para Jesus. Mas não, ganhei? Sim, ganhei. Quem o ganhou, para ele, foi ele mesmo. Foi Jesus. Mas você ganhou. Como sabes tu? Paulo dá um conselho interessante para os casados. Se a mulher
é crente e tem um marido incrédulo, o marido é crente e tem a mulher incrédula, diz assim: fiquem juntos. Como sabes tu se ganharás o teu marido ou ganharás a tua mulher? Ah, nós ganhamos quando Jesus ganha através de nós. Eu, quando oro pela minha amada irmãzinha Cirlei, por causa do trabalho no presídio e as irmãs que a acompanham, eu fico pensando: a alegria do fruto, Senhor, traz para o seu coração a alegria do fruto, Senhor. Obedeça, e você vai viver no reino de Deus. Alguém aqui que quer fazer um voto de obediência, levante a sua mão. Alguém que quer fazer um voto de obediência? Obrigado, Senhor. Erguemos nossa mão para Ti. Não confiamos em nós, Senhor. Nós sabemos da nossa fragilidade. Mas nós queremos Te obedecer nos mínimos detalhes. Fala conosco. Tu já tens feito isto. Mas nós te pedimos, Senhor, que nos dês ouvido para atender, para ficar atentos e à tua vontade. Por favor, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um com a mão erguida. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando Moisés me chamou para colocar a mão no seu ombro, e quando eu voltei para a cadeira, eu fiquei orando, e fiquei perguntando se era apenas uma imaginação minha ou se Deus estava falando, e como acabamos de falar um voto de obediência, eu quero ser obediente. Mas o Senhor disse que da mesma forma como Ele te chamou e colocou a mão no teu ombro, Ele está colocando a mão dele sobre muitos nessa noite. Amém. Ele está colocando a mão sobre o teu ombro, sobre a tua cabeça, está colocando a mão no teu coração, te chamando em primeiro lugar, em obediência e como discípulo, e para o serviço no reino dele. Atenta a essa mão doce, mas firme, que está tocando em ti. Aleluia. Queridos, eu vou de novo pedir uma coisa a vocês. Eu não sei até quando eu vou continuar no meu ministério, porque eu estou pronto para o Senhor me chamar. Só Deus sabe quando. O John Nelson não gosta que eu fale isso. Ele já me falou umas 2 vezes que ele não gosta. Ele diz que eu falo muito na minha partida. Mas é porque agora está chegando um tempo de partir. Cada dia que passa, estou mais perto dos 90, né? Agora já estou contando assim, né? E eu não estou cansado de estar aqui, não. Eu amo essa família querida. E eu posso dizer até sem orgulho que tem alguns que até me amam. Porque oram por mim. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Por favor, quando vocês saírem ali no corredor, lá na porta da frente, saiam com a palavra no seu coração. Não seja uma coisa do culto. Ouvimos uma palavra sobre obediência. Não, guarda a palavra no seu coração. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Irmãos, em obediência ao Senhor,
eu vim trazer a palavra com muito temor. Ele entregou para mim essa palavra na ceia da chácara, mas eu tenho resistido. E hoje eu vim aqui para entregar a vocês. Hebreus 3, versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Amém. Muito obrigado, minha irmã. A palavra foi escrita, aí nós lemos na carta aos Hebreus, mas esses Hebreus somos nós. Amém? Todos nós. Amém? Uma sugestão: ao nos abraçarmos uns aos outros, vamos renovar o nosso voto de obediência com aquele que abraçamos. Amém? Os irmãos, tenham uma noite de muita paz, obedecendo o Senhor.